Então, eu já tenho aqui a posição em que eu quero a minha cabeça. Como é que eu vou fazer? Já tenho aqui os alfinetes. Eu vou com o fio, deixei lá dentro, vou passar na cabeça, eu coloco a minha agulha aqui por dentro e vou sair na cabeça, vou afastar um pouco para vocês verem, assim, num pontinho da cabeça, aqui, estão a ver? Aqui a agulha, deste lado. Eu depois vou cozer com a agulha pequena, mas agora para apanhar e para fixar a cabeça, uso esta grande. Agora, tirar o alfinete e vou passar aqui neste ponto, que é o que está mais próximo do sítio onde eu saí. Isto é para eu segurar a cabeça, não ter que ter aqui os alfinetes e a cabeça já não sai do sítio que eu quero. Pronto, agora volto no ponto ao lado, eu saí ali, e agora volto no ponto ao lado, vou lá para dentro outra vez, passo por dentro da cabeça e vou aqui para trás. Eu vou só fixar a cabeça e depois então é que cozo. Vou sair mais dentro do que aquilo que eu vou cozer, assim, ali. Já posso tirar este alfinete. E eu agora vou novamente apanhar um ponto destes aqui de fora, aqui. Vou para o do lado. Vou novamente por dentro da cabeça e vou fixá-la aqui à frente. Eu saio sempre mais atrás, para não se ver. Mais atrás do que o nível aqui de onde eu vou cozer. Estou a sair ali. Vou fixar novamente. Aqui, neste ponto. Vou sair aqui. E vou lá aqui para o ponto do lado. E a minha cabeça agora já está fixa. Estão a ver? Ela já está fixa, já não cai. E eu agora vou cozer aqui toda à volta. Vou começar cá atrás. Passo por dentro da cabeça novamente, mas saio mais ali por dentro. Ali, estão a ver? Pronto. Agora vou mudar a minha agulha, puxar o meu fio. Estão a ver que a cabeça agora já não cai, está a abanar, mas já não cai. E eu agora posso cozer tranquilamente, sem ter ali os alfinetes. E ela está na posição que eu quero, tá? Então agora, vamos lá, um pontinho lá dentro e vamos apanhar aqui um pontinho cá de fora. Vamos passar para o próximo e vamos apanhar um lá de dentro. E pronto, e vamos continuar assim a cozer. Se vocês acharem que é preciso um bocadinho de enchimento aqui nesta parte, que é um bocadinho mais alta, quando tiverem quase aqui a chegar, ponham o enchimento aqui dentro, aqui, para levantar um pouquinho aqui esta parte, que foi onde nós fizemos os pontos altos, tá? Então vá, eu vou aqui cozer a minha e eu já volto com vocês. Vocês já perceberam que isto agora é um pontinho apanhar lá dentro, apanhar cá fora, aqui no centro daquela correntinha que nós fizemos, naquela ponto baixíssimo, venho cá para fora, vou para o próximo, vou lá para dentro e assim sucessivamente. Eu vou aqui cozer a minha cabeça e eu já volto com vocês. Eu já cozi aqui a minha cabeça, como vos disse, está já toda cozidinha. E já pus aqui uns alfinetes nos meus braços. Como é que eu me guio? Eu guio-me aqui pela lateral aqui dos olhos, assim, mais ou menos aqui na lateral dos olhos e conto 1, 2, 3. Entre a terceira e a quarta carreira, a contar de cima para baixo, eu coloco os meus braços. Guio-me um bocado visualmente
Pronto, afasto os braços de maneira a que eles não fiquem muito para a frente, inclino um pouco, estão a ver? Sim, esta inclinação. Eu guio-me um bocado visualmente, vocês façam como vocês acharem melhor. Estão a ver aqui a diferença entre a parte da frente e a parte de trás do bracinho, mas se vocês o quiserem colocar assim, também podem. Eu acho que ele fica mais bonito se o colocar assim, do que se o cozer direito assim. Não gosto tanto de ver, mas pronto, é uma questão de gosto. Eu cozo assim. E faço tal e qual como fiz na cabeça. Vou aqui colocar o fio na minha agulha e vou aqui do primeiro alfinete, assim, do primeiro alfinete, levo o meu fio lá para trás, já posso tirar o alfinete, e vou lá para o sítio onde eu tenho o outro alfinete. Bem, aqui por baixo. Apanho aqui a pontinha do meu braço, assim, e puxo. O meu braço está preso e agora é só fazer a costura. Agora a costura eu vou fazer com a agulha mais pequenina, porque é mais fácil. E a costura é a mesma coisa que nós já tínhamos feito. Vou lá atrás, passo aqui para cima. E vou cozer aqui o meu braço. É assim que eu faço. Se vocês quiserem fazer de outra maneira, isto agora é uma questão, ou pôr os braços noutra posição, é uma questão de gosto. Então, eu vou aqui cozer os meus braços e já venho com vocês para nós colocarmos aqui as perninhas. Já cozi os meus bracinhos, como vos disse, como mostrei, e já coloquei aqui as minhas perninhas. Agora é assim, vocês colocam as perninhas na posição que vocês quiserem, até se as quiserem colocar por baixo, assim, assim, dá para pôr em pé. Eu gosto mais dela sentadinha. Então, a única coisa que vocês têm que ver agora é quando forem colocar as pernas, eu agora coloquei só assim, claro que ela está muito mais acima que a outra, é se ela fica sentada e se ela se equilibra. Esta de perna agora já ficou muito mais acima, claro, porque eu puxo sem sequer estar a olhar. É se ela se equilibra assim, sentada. Põem as pernas e veem se ela está equilibrada e se as pernas estão encostadinhas aqui na base, assim. Se estão assim, estão a ver que esta está, mas esta não está. Esta aqui já não está. Tenho que a colocar um pouquinho mais abaixo. Mas pronto. É só uma breve explicação como é que vocês têm que colocar as pernas. Esta é a perna que está certa, é por esta que eu vou colocar a outra. E eu coloquei aqui entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... entre a 8ª e a 9ª carreira de baixo para cima. E ponho aqui nesta posição que a mãozinha fica assim em cima da perna. Mas isto é um critério de vocês, cosem da maneira que vocês acharem melhor e na posição em que vocês mais gostarem. O que interessa é que visualmente ela fique idêntica e que vocês gostem de ver e ela se equilibre sentada, porque se vocês puserem as pernas muito para baixo, ela não se vai equilibrar. Tá? Então agora eu vou cozer, vou tirar esta porque esta não está no sítio, vou cozer exatamente na mesma forma que eu cozi a cabeça, vou fazer exatamente a mesma coisa, vou prender a minha perna, a perna como é mais pequenina posso até prender mais leve, posso prender só em 3 lados,
vou levar o meu fio lá para dentro, aqui juntinho, puxar o braço para cima, aqui juntinho ao sítio onde eu tenho o meu fio, vou levar o fio lá para dentro, vou passar para o outro lado, mas mais dentro, ali, estão a ver onde está a minha agulha a sair, vou prender a minha perna deste lado, já posso tirar este alfinete, vou prender a minha perna aqui deste lado com um pontinho, vou lá para dentro outra vez, ali, prendo por dentro e prendo em mais outro ponto qualquer para fixar a minha perna no sítio certo e depois então começo a cozer, que ela já está no sítio, é só cozer, tá? Cozer é como eu já vos mostrei a cozer a cabeça, é a mesma forma, um pontinho aqui neste ponto baixíssimo que nós fizemos, só puxar o meu fio que ficou ali preso, pronto, a minha perna agora já está presa no sítio dela e eu só tenho que ir a cozer, tá? Então vá, eu vou lá cozer a minha perna igual ao que eu já cozi aqui a cabeça e já volto com vocês com as duas pernas colocadas, tá? Volto já com vocês. Agora vamos para as orelhinhas, eu dobro, fecho assim a orelhinha e agarro aqui no primeiro pontinho, de uma maneira muito simples, coloco ali naquelas argolinhas, ponho para cá, agarro no ponto à frente e no outro, do outro lado, assim, e vou para lá e faço o mesmo aqui nestes últimos dois pontos. Pronto, puxo e deixo a minha orelhinha assim fechada. Agora vou aqui para a minha pequena e acima do olho, assim, acima do olho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na sétima carreira. Agora vamos lá, acima do olho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos ver se ficou bem aqui. Vou colocar um alfinete. Pronto, e as minhas orelhinhas ficam assim. O jeito de cozer é exatamente o mesmo. Estão a ver, o meu alfinete está aqui. Eu passei a minha agulha assim, passo cá para a frente, já posso tirar o alfinete, agarro aqui nesta pontinha e tenho a minha orelha presa. Agora vou cozendo aqui à volta. Agora vou cozendo aqui à volta, com pontinhos pequeninos. Vou apanhando aqui. Estas alcinhas. Passo para a próxima. Para a alcinha do próximo ponto. E vou para ali. Pronto, o jeito de cozer, e agora cozo todo assim, mas assim todo aqui à volta da orelhinha. Agora venho para aqui para dentro, porque é mais fácil sair mais longe do que mais perto. Vou apanhar aqui a próxima argolinha do ponto. Puxo para cima, vou na próxima e puxo para baixo, pronto, e vou cozer assim as minhas orelhinhas. Já volto com vocês para nós cozermos aqui
o rabinho, que é mais ou menos a mesma coisa, mas eu já volto para nós pormos ali o rabinho da nossa pequena, que está praticamente pronta. Já tenho aqui as nossas orelhinhas já estão no sítio. E agora vamos lá pôr aqui o nosso rabinho. Como é que eu fiz? Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entre a 13 e a 14, a carreira 13 e a carreira 14, dividi mais ou menos aqui a meio da nossa pequena, apanhei, coloquei na agulha, o fio na agulha, entre 1, 2, 3, 4 pontos. Agora, puxo. Mas isto eu ponho assim neste sítio. Vocês, se quiserem pôr noutro, estão à vontade. Isto é só uma ideia de como eu puxo. Se vocês quiserem pôr noutra posição, ou se quiserem cozer de outro modo, já sabem que a parte da costura é aquela parte que ninguém gosta de fazer. Então temos que fazer da maneira que é mais fácil para nós. Prendo aqui. Este é o jeito que eu apanhei e que acho que é mais fácil, mas é uma questão de vocês fazerem à vossa maneira. Este é o jeito que eu faço. Se quiserem fazer assim, tudo bem. Se não, façam do vosso jeito, ponham noutra posição. Se quiserem pôr em pé, também podem pôr as perninhas em baixo, como eu disse. Isto é aquela costura simples. Vou sair aqui no ponto do lado para mostrar. Depois já passo para ali. E pronto. O rabinho já está cozido. Eu depois ponho assim, aperto assim e ponho mais para cima. Que ele vai ficar aqui debaixo da sainha, assim. E eu deixo assim. Se quiser pôr mais para baixo, põe mais para baixo. Se quiser pôr mais para cima, ponham mais para cima. Pronto. A ideia é o fazerem do jeito que for mais fácil para vocês. Agora, eu levo, para ser mais fácil de esconder, aqui para baixo. Se vocês até o quiserem prender aqui, dão um pontinho assim, metem a vossa agulha aqui, assim num pontinho, e cosem. Vão sair ali outra vez e cosem. Eu não quero que ele fique assim, que é para eu poder pôr mais para cima ou mais para baixo. Vou só rematar aqui os meus pontos. Eu, quando tenho duas pontas, como dos braços, das pernas, faço como eu fiz com os olhos, junto as duas pontas aqui atrás, dou uns nozinhos e escondo. Acho que é mais fácil. Agora só tenho uma. Faço assim. Passo o meu fio aqui nos pontinhos. Assim. Levo lá para dentro. Sai num outro ponto qualquer. E corto. Pronto. Nós temos aqui terminada a nossa pequena hipopótamo rosa. O que é que nos falta fazer? Falta-nos fazer aqui, colocar aqui a sainha. Se vocês estiverem a fazer para menino e não quiserem, noutra cor, e não quiserem colocar a sainha no lacinho, pronto, está pronto. Eu estou a fazer para menina, vou colocar a sainha com vocês, tá? Então, volto já para nós colocarmos a saia e o lacinho. Então, eu tenho aqui um pedaço vesimal de tule branco. Tem cerca de 32 centímetros de comprimento. Vê-se mal porque é branco e está num fundo branco. Por 17 de altura. O que é que nós agora vamos fazer? Vamos dobrar ao meio. Vamos dobrar. Eu vou colocar uns alfinetes para ser mais fácil até de verem. Aqui na parte que o une, não é na parte que está fechada, é na parte que está aberta. Coloco uns alfinetes
E agora, na outra ponta, eu já tenho aqui um pedaço de elástico na minha agulha. Se não tiverem este elástico fininho, podem fazer com linha, que faz o mesmo efeito. E vou começar a passar um alinhavo aqui nesta parte. Estão a ver aqui em cima do meu dedo? Não é encostadinho aqui, é um pouquinho mais abaixo. E vou fazendo assim no espaço todo. Passar aqui o meu elástico. Sim, eu vou aqui passar o meu elástico. Já viram como é? É passar o elástico aqui no tubo, que é para nós podermos franzir a saia ali da nossa menina. Deixei uma pontinha, que é para depois podermos dar um nó. Eu vou aqui passar o meu elástico e quando tiver todo passado, eu já volto com vocês. Já passei aqui o meu elástico todo no meu tubo. E agora, o que é que vamos fazer? Passamos por baixo assim dos bracitos, se quiserem colocar os bracitos para cima com um alfinete. Se calhar torna-se mais fácil. Assim. E vamos passar aqui. Ela está comprida, mas depois nós já vamos endireitar. Passamos aqui por baixo. Levamos cá para trás. Se quiserem deixar mais acima, deixam mais acima. Se quiserem deixar mais abaixo, deixam mais abaixo. Levamos aqui para trás, puxamos, ajustamos os elásticos. Assim. Ajustamos aqui os elásticos. Eu já posso tirar a minha agulha. Este também já posso. E vamos dar aqui uns nozinhos, assim. E apertar o nosso elástico, que é para a sainha ficar franzida. Vamos amarrar de modo a que ela não saia daqui. Vamos cá à frente, claro que ela está muito subida, porque está muito comprida. Vou tirar os alfinetes. Como ela está muito comprida, vai subir. E agora vamos dar um jeitinho aqui no tubo, para não ficar o franzido todo assim num sítio. Vamos dando um jeitinho. Deixem aqui assim um bocadinho mais de franzido, que é para sobrepor aqui esta parte que ficou aberta. E pronto. Vamos endireitando assim o franzido para ficar distribuído todo mais ou menos igual pela saia toda, tá? Agora, eu vou dar aqui, este também já posso tirar, vou dar aqui, junto a estes nós que estão aqui, vou juntar as duas pontas e vou dar aqui mais um nó, que é para ter a certeza que ele não vai sair dali, tá? Olha. Agora, já posso cortar. Já posso cortar as pontas do elástico. Não vou cortar muito encostadinhos. Corto assim. Pronto. A sainha está feita. Agora, se vocês tiverem aquela tesoura dos piquinhos, cortem com essa. Se não, cortem com a tesoura normal. Eu, como tenho a dos piquinhos, vou cortar com aquela que faz os biquinhos. Eu, como tenho esta, eu vou cortar com esta que faz os bicos. Mas vocês, se não tiverem,
não tenham problema, cortem com a normal, também não há problema. Cortem do tamanho que vocês quiserem. Se não tiverem a certeza, cortem um bocadinho maior e depois vão cortando. É difícil de se ver, o tulle é transparente. A parte de cima do tulle aqui fugiu. Ah, faz mal. Corta outra vez. E vão ajeitando do tamanho que vocês quiserem. E gostarem mais, claro que se estiverem a fazer um boneco com uma linha, ou estiverem a fazer com um fio maior, que ela fique maior, têm que ajustar as medidas do tulle ao tamanho que vocês tiverem. Vamos ver se ficou. Eu acho que aqui ficou grande. Foi onde o tulle fugiu. E pronto, a sainha está pronta. Se quiserem mais pequenina, fazem mais pequenina. Se quiserem maior, fazem maior, tá? Agora, vamos colar a fitinha aqui em cima do elástico, que tapa o elástico, e vai ficar assim muito mais bonito, porque nós vamos dar um lacinho aqui atrás, tá? Então vá, vamos lá colar aqui a fitinha. Já tenho aqui cerca de 40 centímetros de fitilho, aquela fita fininha. Como é que eu faço? Dobro ao meio e vou com um pouquinho de cola quente e ponho aqui mais ou menos no centro. Não ponho muita, não é, é mesmo só no tulle. E ponho a fitinha em cima. E agora, já tenho este centro aqui está colado. Vou pôr o braço para cima para ser mais fácil. Cuidado que isto queima. E vou pondo um pouquinho de cola, mas é mesmo só um pouquinho, que é para não chegar muito lá ao crochê, ser mesmo só aqui na saia, no elástico. Uns pintinhos assim, uns pinguinhos assim de cola e vou colando a fita. Não é preciso sujar muito com cola, é só mesmo uns pinguinhos de cola. Se quiserem cozer, também dá para cozer. Assim. Eu vou colar até aqui. Até aqui, vou unir as duas em cima deste nozinho que nós demos ali com o elástico. E agora, tirar daqui a pistola da cola. E agora, vou dar aqui um lacinho.
E agora vou tentar fazer um laço, que eu não tenho muito jeito para fazer laços. Vamos lá, vou virá-la assim para baixo, para tentar ajeitar o laço. Puxo daqui. Puxo daqui. Aperto. E pronto. Agora, fiquei com uma pontinha maior que a outra. Não há problema. E pronto. Tenho que passar aqui o isqueiro por causa destes farrapos. Pronto. Mas eu agora não tenho aqui um isqueiro, tenho que passar aqui o isqueiro por causa dos farrapos, tenho os dedos cheios de cola. E agora o que é que nos falta? Eu tenho aqui um lacinho daqueles prontos. Tirar aqui o alfinete. Se quiserem colar, se quiserem pôr o lacinho, colam aqui com um pinguinho de cola quente. Se quiserem dar o pontinho, que eu vou dar um pontinho simples, só apanhar ali porque isto é para um bebê, e eu vou colar, em vez de colar, eu vou dar aqui um pontinho. Agora, fica ao vosso critério, se quiserem colar, colam, que é só pôr ali um pinguinho de cola. Se não quiserem colar, dão um pontinho simples, um pontinho ali no lacinho. Ou se quiserem pôr outro efeito, podem pôr uma florzinha, qualquer coisa desse género, tá? Então eu vou aqui dar um pontinho aqui na minha flor, no meu lacinho, e eu volto já com vocês. E pronto, já cozi aqui o lacinho da minha pequena, num rosa mais escuro, num rosa mais claro, conforme vocês gostem, de outra cor qualquer. Este é o resultado aqui. Este laço está mais pequeno, este está maior, mas aqui já sabem que é o jeito de cada um. De um jeito ou do outro, a nossa pequena rosa está pronta. A hipopótamo rosa. Espero que tenham gostado, que façam muitas hipopótamos rosas, verdes, amarelas, da cor que vocês mais gostarem, e que depois me mostrem e me digam se gostaram ou não aqui da nossa hipopótamo rosa. Tá? Então vá. Fico por aqui. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem. E fiquem bem, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!